Bom dia, meus amigos, muito bom dia, bem-vindos mais uma vez a esse programa. Hoje é dia 26 de maio de 2025, estamos iniciando mais um dia, mais uma semana, encerrando um mês. Essa semana a gente encerra o mês de maio. Segunda-feira que vem, quando nos encontrarmos, já será o início do mês de junho e graças a Deus estamos caminhando. Hoje, dia 26 de maio, nós vamos ler o capítulo de número 83, na nossa conversa fraterna, na continuidade da leitura do livro Palavras de Vida Eterna, da psicografia de Chico Xavier por Emmanuel. E o capítulo 83, ele tem como título Presença Divina. A mensagem é de Jesus, registrada no Evangelho segundo Mateus, capítulo 28, versículo 20. Eis que estou convosco até o fim dos séculos. Para uma segunda-feira, início de semana, início de projetos, desejo de conclusão de outros projetos da nossa vida, essa mensagem é reconfortadora. Bom dia, seu José Reginaldo, Dona Conceição, tudo bem? Capítulo 83, título Presença Divina, mensagem evangélica. Eis que estou convosco até o fim dos séculos. Mateus capítulo 28, versículo 20. E agora vamos à reflexão de Emmanuel. Pastores religiosos dos diversos templos cristãos declaram todos os dias e por toda parte que Jesus está com os líderes mundiais, com os cientistas da Terra, com os orientadores da mente, popular e com todas as linhas de civilização. Entretanto, vemos a maioria dos condutores e dos conduzidos no mundo em franca discórdia, exibindo aqui e ali conflitos de sangue e de ódio. Tudo parece desmentir a boca otimista dos pregadores, tal a ventania das desavenças que sopra todas as direções. Bom dia, Cris. Bom dia, querida. Tudo bem? Bom dia, Pati. Os expositores do Evangelho, no entanto, conservam precisão matemática em semelhantes afirmativas. Jesus não formulou promessas frustradas. Estará sim com todos os corações da terra, sempre e sempre. Contudo, a doutrina espírita, suplementando as anotações do Testamento do Cristo, vem explicar, sem sombra de dúvida, que o Mestre está e estará com toda a humanidade, mas apenas conhecemos fruto visível e imediatamente aproveitável da sua presença sublime na criatura terrestre, dessa ou daquela posição que esteja tão bem com ele. Sensacional. Olha, gente, que texto simples e objetivo e curto, mas que dá o recado. Título do nosso capítulo de hoje, Presença Divina, mensagem evangélica, eis que estou convosco até o fim dos séculos, palavras de Jesus registradas por Mateus, no Evangelho escrito por este, capítulo 28, versículo 20. E Emmanuel já começa falando que pastores religiosos de diversos templos, dirigentes, declaram diariamente que Jesus está com eles, que está em todos os dias e por toda parte, que Jesus está com os líderes mundiais. Olha como é contemporânea essa mensagem de Emmanuel. Quem aqui nos últimos tempos não viu no Brasil dizendo: fulano de tal, Jesus está dirigindo a vida de fulano, fulano é o mensageiro de Jesus, é o enviado. A gente tem visto muito esse tipo de coisa, né? E a gente não duvida que esses irmãos sejam enviados de Jesus. A gente não duvida que Jesus esteja com os líderes das nações. Agora, quais os resultados que esses líderes apresentam para nós? Com relação aos resultados dessas lideranças é que nós vamos saber se a presença de Jesus fez a diferença, se o seu evangelho, o conhecimento do seu testamento de luz fez a diferença e realmente influenciou até o fim. Porque nós estamos nesse momento agora com Jesus, meus amigos. Eu tenho absoluta certeza que Jesus está aqui comigo, está com vocês, eu não tenho dúvida quanto a isso. Mas o fato de Jesus estar conosco, caminhando lado a lado conosco, não nos impede dos equívocos.
não nos impede dos acertos e dos erros, porque nós temos uma coisa chamada livre-arbítrio e que é soberanamente respeitada pelo Pai. Então Jesus nos sugestiona, Jesus nos inspira, Jesus nos propõe um caminho através da inspiração e da intuição, mas Ele não vai obrigar-nos a tomar as decisões mais acertadas, porque isso depende de nós, do nosso coração, do nosso sentimento. Então o Evangelho de Jesus está sendo conhecido por nós. Nós estamos estudando diariamente, praticamente, o Evangelho de Jesus. Eu, particularmente, estudo hoje um pouquinho, estudarei amanhã, quarta-feira de novo. Eu estudo o Evangelho a semana inteira, mesmo que fracionado. Hoje, por exemplo, eu estou tendo acesso a essa passagem do Evangelho agora de manhã. Possivelmente, no final do dia, eu terei alguma outra, mas é um estudo. Breve, mas é um estudo. Mas, para que isso possa realmente fazer a diferença em mim, eu tenho que fazer que esse Evangelho seja vivo em mim. E como é que eu faço com que o Evangelho seja vivo em mim? Através da compreensão que o Evangelho me traz e o resultado nas minhas ações. Aí ele vive. O Evangelho passa a ser vivo em mim, não enquanto ele está no meu coração e na minha mente, a partir de uma doutrina que eu estou conhecendo, estudando e decorando. Ele passa a ser vivo em mim e eficiente quando as minhas atitudes são todas tomadas, pautadas pelos princípios que o Evangelho me propõe. Aí o Cristo vive em mim. Aí a presença divina se faz em mim. Não adianta, meus amigos, nós falarmos uma coisa e agirmos de outra forma. Não adianta sermos incoerentes com a mensagem cristã. Então, se Jesus me diz paz, eu tenho que sair pelo mundo pacificando. Mas para que eu pacifique, eu preciso ter paz em mim mesmo. Por acaso, como nada é por acaso. Bom dia, Verônica, querida, Ana, bem-vinda. Bem-vinda, Neide, Pátia, já falei. Eu estava vendo ainda há pouco agora, antes de começar a conversa fraterna, eu sempre paro alguns minutinhos antes, sento aqui e fico aguardando um momento. Mas antes disso, eu estava vendo uma rede social e eu vi um videozinho engraçado. Um senhor saindo de casa, que ele está irritado, e aí o portão trava, aí ele arrebenta o portão para sair com o carro, empurra com força, o portão não anda, aí ele vai, parece que ele quebra, não entendi direito. Aí um rapaz que está do lado dele, não sei se filho, um parente, falou, calma, você está nervoso. Aí o cara fala assim, segundou. Aí o coroa quebra o portão para sair com o carro e o outro rapaz do lado, pô, cara, você está nervoso, calma, você está nervoso, quebrou o portão, está nervoso. Aí tá assim, segundou. É isso. Como é que uma pessoa que já sai de casa assim vai pacificar o mundo? Não está na cara que ele vai arrumar problema para ele, para o mundo? Só a energia que ele jogou ali naquele momento da ira, da fúria com o portão, que não tem culpa, porque é um portão velho, enferrujado, ele que troque o portão então, entendeu? Porque aí o portão estaria funcionando. Se o portão não está funcionando por falta de manutenção, a culpa não é do portão, porque ele é um ser inanimado. Mas ele pega e quebra o portão mais ainda, e o que ele solta de energia, de substâncias químicas nocivas no seu próprio organismo, como, por exemplo, excesso de adrenalina, que a adrenalina não é ruim, o excesso é que faz o mal. Imagina a quantidade de mal que ele já está fazendo nele. Ele é um homem de meia idade, deve ter uns 60 e poucos anos, quer dizer, já tem uma saúde que precisa ser preservada, principalmente no âmbito do emocional. Imagina você como é que esse homem vai terminar esse dia. Então, a presença divina, ela não tem que estar na minha língua, na minha palavra, ela tem que estar no meu coração. E ela tem que estar no meu coração de tal forma que as minhas atitudes reverberem essa doutrina, essa conduta teórica. Senão fica só na teoria. E eu tenho que concretizar. Então, Emmanuel chega para a gente aqui, já de cara e já fala, pastores religiosos de diversos templos cristãos declaram, todos os dias e por toda parte, que Jesus está com os líderes mundiais, com os cientistas da Terra, está com os orientadores da mente popular e com todas as linhas da civilização. Entretanto, vemos a maioria dos condutores e dos conduzidos no mundo em franca discórdia, exibindo aqui e ali conflitos de sangue e ódio. É o que a gente vê.
Então, tudo parece desmentir a boca otimista dos pregadores, tal a ventania das desavenças que sopram em todas as direções. Os expositores do Evangelho precisam conservar a precisão matemática em semelhantes afirmativas, porque Jesus não formulou promessas frustradas. Ele garantiu que estará conosco até o fim dos tempos, mas depende de nós irmos a Ele, depende de nós entendermos a mensagem, depende de nós aplicarmos essa mensagem, inclusive em detrimento dos nossos interesses pessoais. Aí é que é o problema. Quando eu me aposentar, eu vou começar a fazer caridade. Meus filhos ainda têm 10, 12, 15, 20 anos, 18 anos, 16 anos, não importa. Eles precisam ainda de mim, eu preciso trabalhar muito para garantir o futuro dos meus filhos e o meu futuro. Quando eu tiver um tempinho, eu começo a fazer caridade, eu começo a frequentar a casa espírita, eu vou lá naquele evangelho, estudar e ler. E aí, será que quando você se aposentar você vai ter saúde? Será que quando você se aposentar vai dar tempo ainda de você realizar obras com força física suficiente? Será? Será que se você não observar agora a sua agenda hoje, você não tem um dia da semana para tirar 2 horas, 1 hora, meia hora, 40 minutos, 3 horinhas para você ir à casa espírita, conhecer o trabalho, para você participar de uma reunião pública, tomar um passe? Será que já não dá para você inserir na sua rotina, mesmo sendo muito atribulada, um dia da semana para você dedicar a tua alma, ao teu bem-estar emocional, espiritual, aquele estudo, agora, principalmente nos dias de hoje, que nós temos tantos estudos virtuais e híbridos. Só na nossa casa, por exemplo, a gente tem agora a Conversa Fraterna. Terça-feira a gente vai ter o Evangelho Livro dos Espíritos, que é híbrido. Você pode estar lá e pode estar em casa. Quarta-feira tem a reunião pública virtual e de manhã tem nova Conversa Fraterna. Sexta-feira tem Conversa Fraterna. Hoje também tem o ESD, às 7 da noite. A nossa querida Carla está fazendo para a gente, está mediando, está facilitando o curso que já começou, graças a Deus. Mais um estudo virtual. E domingo nós temos também outro estudo virtual às 7 da noite. Será que num desses dias da semana você não pode se enquadrar? É isso que Jesus propõe, que a gente pense 2 vezes. Porque senão, o que adianta a gente ter boas ideias se a gente não colocá-las em prática? Ontem eu vi o filme, para encerrar novamente, pela segunda vez, Os Mensageiros, meu nome, Nosso Lar 2, Os Mensageiros, e foi tão interessante porque eu revi o filme e lembrei de vários pedaços, vários pontos, mas outros eu não lembrava e fiz uma nova reflexão. E eu fiquei observando aquele momento daquele rico, aquele momento em que o Calderaro ele reúne todo mundo, os 3 principais personagens que vão vir. É o dirigente, ele vai fundar uma casa espírita, né? Quer dizer, já está fundada no mundo espiritual. Eles vão botar em prática uma casa espírita. E aí tem o dirigente, o médium mais potente, que vai ser o braço direito do dirigente, e um outro amigo que vai vir para ser rico, para poder contribuir financeiramente, senão a gente não chega a lugar nenhum. Essa é que é a verdade. E aí, o médium, infelizmente, cai, o dirigente também, e o rico, que era a grande oportunidade, que até é dito no filme, fulano de tal teve a grande oportunidade de provar que o rico também pode entrar no céu. E ele não aceita, em primeiro momento, ajudar. Ele não se integra com a obra. Ele mora do lado do centro espírita, mas ele não consegue. E aí ele fica doente, ele vai morrer. Só que ele tem uma nova oportunidade. E aí ele retorna por mais um período na Terra, não morre, não desencarna. E aí ele desperta, ele vai e ajuda. E aí quem dá continuidade à casa espírita como dirigente é a esposa do dirigente, que morreu. A esposa do rico ajuda ela como braço direito, elas foram como plano B, inclusive, para aquilo acontecer, e o rico realmente se integra. E o menino, filho da empregada, é que vai ser o dirigente no futuro. O filho da empregada, que também entra na trama, na história, está no projeto. E várias outras coisas acontecem.
Então você percebe, como num filme como esse, como ele te inspira a sair da zona de conforto agora. É o que Jesus espera de nós. Está aqui no capítulo que a gente está lendo. Ele está sim entre nós. Só que a presença divina precisa frutificar em nós através das nossas atitudes. Senão não tem sentido. Então, meus amigos, a mensagem de hoje é essa. Que a presença divina que está em nós floresça através da nossa consciência, através das nossas atitudes, através do nosso bom senso e da nossa tentativa de lembrar quais foram os compromissos que assumimos quando viemos de lá para cá. Todos nós temos compromissos. Olha, capítulo 168 do livro Minutos de Sabedoria, como um conselho para o dia de hoje. Não se desespere diante das dificuldades. Colhemos aquilo que plantamos. Somos escravos do ontem, mas somos donos de nosso amanhã. Se construiu um presente doloroso, fique alerta para construir um futuro alegre, saudável, no qual possamos colher os frutos do amor e da felicidade sem limite. Bom dia, Verônica. Faça o bem de todas as formas para preparar um futuro melhor. Não está bom hoje? Respira fundo, está colhendo do passado, tenta modificar a realidade de alguma maneira para subir, para você superar as dificuldades e construa um futuro melhor, através das nossas atitudes. O nosso passado, o nosso presente é consequência do passado. Portanto, o futuro pode ser transformado para que o próximo presente seja mais adequado. Meus amigos, um ótimo dia a todos. Hoje é segunda-feira, um dia de recomeço aqui de quem está nas atividades profissionais. Boa sorte a todos. Que a presença divina realmente se faça presente em todos nós e que nós possamos agir de acordo com coerência, em coerência com os postulados, com todo aquele manancial de orientações espirituais que existem no Evangelho de Jesus. Beijo no coração, obrigado pela presença, obrigado por esse trabalho que nós realizamos, que é maravilhoso. Estou super bem agora, estava cansado, com sono, já estou no pique. E eu agradeço a Deus, a Jesus, ao Francisco, aos nossos mentores e a vocês por essa oportunidade linda de trabalho. Beijo no coração, meus amigos, paz e bem.